Fala estrategista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre trava com opções, qual a forma mais lucrativa para se fazer. No final do vídeo eu vou dar uma dica bônus que vai aumentar e muito a sua assertividade no mercado e não só isso, aumenta a sua probabilidade de ganho, mas também as rendas ou a taxa que você pode gerar com o mercado. Então vamos nessa, antes de mais nada já deixa o seu like aqui no vídeo, já se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, tem o sininho para você receber as notificações sempre que novos vídeos forem pro ar e vamos nessa. Bom, trava com opções, essa é uma pergunta também que eu acabo recebendo aí de forma constante. Como que faz a melhor estratégia, ou na verdade como que monta a estratégia do melhor jeito? Lembrando que as travas são operações estruturadas com opções para a gente ganhar com a movimentação de alta ou de baixa no mercado. Tem outros tipos de travas também, mas aqui eu me refiro às travas de alta e às travas de baixa. E essa possibilidade de ganhar com a movimentação de alta ou de baixa do mercado acaba acontecendo com um custo bem pequeno. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Recentemente, a gente, lá na nossa mentoria, estava com uma posição aqui em Intel, na INTC. Então, o ativo estava bem esticado, estava nessa regiãozinha aqui de cima, e a gente abriu uma perspectiva de que o ativo pudesse fazer essa movimentação de correção, que de fato fez. Vou mostrar daqui a pouquinho como é que identifica esses gatilhos. Mas aqui eu tinha uma possibilidade de fazer uma compra de put ou a possibilidade de montar uma trava de baixa. A compra de put acaba tendo um custo muito maior do que se montar a trava, só que a gente tem uma desvalorização maior pela passagem do tempo, pela queda de volatilidade e, obviamente, como eu falei, o custo também acaba sendo muito maior, só que não temos uma limitação ali do ganho. Já na trava, conseguimos reduzir o custo da estrutura, o prêmio da estratégia, e conseguimos blindar contra os efeitos da passagem do tempo, da perda de volatilidade do mercado. Basicamente, a estrutura de trava de baixa consiste em vender uma opção com o strike, o valor de exercício mais baixo, e comprar o mais alto. Então, já para decorar, trava de baixa você vende a parte mais baixa, trava de alta você vende a parte mais alta. Independente se isso daqui é feito com opções de compra ou opções de venda. A única diferença que vai acontecer aqui é se você vai receber dinheiro para montar ou se vai pagar para montar. Veja, essa operação aqui de trava de baixa, como que estava funcionando? Se eu vendesse esse valor de exercício aqui em 30,05, recebia 32 centavos para montar. Aqui eu teria obrigação de comprar o ativo caso o mercado caísse, viesse lá para os 29, 28,5, 28, então tinha essa obrigação aqui e recebi dinheiro por isso. Já na compra de put, o que aconteceu? Eu comprei e adquiri o direito de vender a ação nos 31, então tinha uma obrigação de comprar nos 30,5 e o direito de vender nos 31. Se eu comprasse nos 30,5 e vendesse nos 31, ganharia 50 centavos. Só que como comprei uma opção, comprei um direito, nesse caso daqui, paguei 49 centavos. Aqui estou colocando 49 dólares porque o lote mínimo ali é de 100 opções. Bom, se eu for olhar isso daqui, o custo foi basicamente 16 dólares. Se o mercado caísse, eu teria a obrigação de comprar 30,5, poderia vender a 31, ganharia 50 dólares. Com o custo que eu acabei tendo para montar a estratégia, o meu ganho máximo era de 34 dólares. Léo, e se o mercado subisse, ele viesse aqui para os 32,5? Ora, eu tinha o direito de vender a 31, não iria querer exercer o meu direito porque não faria sentido nenhum executar aqui esse direito, vender a ação a 31 se ela tivesse a 34. Da mesma forma, os 30,5, quem tem essa opção não iria querer praticar esse exercício e vender ações a 30,5 se a ação tivesse a 34. Então a gente fala que as opções viram pó e eu perco os 16 dólares que eu coloquei ali na estratégia. Beleza. Se eu tenho a perspectiva, e posteriormente o mercado fez isso, veio com essa movimentação de alta, mas se eu tenho a perspectiva de que o mercado venha com a movimentação de alta, eu posso montar o que é chamado de trava de alta. Então a trava de alta eu vendo a parte mais alta e compro a parte mais baixa. Então mesma coisa aqui, ponta vendida, eu tinha uma obrigação, como era uma call, tinha obrigação de vender o ativo nos 32,5. E aqui tinha o direito de comprar nos 32. Então, direito de comprar nos 32, obrigação de vender nos 32,5, 50 cents aí, ou 50 dólares de ganho.
Só que, para montar, recebi 18 dólares na ponta vendida, paguei 34 na comprada e tive um custo de 14 dólares. Beleza, situação a mesma, se o mercado viesse com uma movimentação de queda, não teria exercício aqui nessas duas e perderia os 14 dólares. Caso viesse com a movimentação de alta, teria que vender a 32,5, compraria 32, ganharia 50 dólares, só que como eu tive o custo de 14, então meu ganho máximo de 36 dólares. Tranquilo, até aí, essas seriam as estratégias de trava de alta, trava de baixa. Agora a pergunta que surge quando que eu monto? Esse é o ponto mais crucial. Qual que é o gatilho, o momento certo de montagem? Temos diversas formas de definir isso e eu particularmente gosto de utilizar uma planilha que eu fiz para calcular os desvios. Léo, o que é isso? Bom, a gente tem diversos estudos no mercado mostrando que os preços se comportam no longo prazo seguindo uma distribuição normal padrão. Vou falar daqui a pouquinho do que é isso. Mas inclusive no mercado de opções, se pegamos a teoria de precificação de opções, que é a mais utilizado, o Black-Scholes, ele também parte da hipótese de que o mercado funciona seguindo uma distribuição normal padrão. Se a gente pegar um determinado ativo, a gente tem aqui um ativo que está subindo, tem uma média de retorno, mas ele pode oscilar entre esses níveis aqui. Agora, o que a distribuição normal fala? Vamos virar aqui essa bolsazinha aqui de lado. Ele me fala justamente que o mercado tem 68% de chances de ficar entre média de retorno menos um desvio padrão ou média de retorno mais um desvio padrão. O que é o desvio padrão? É basicamente uma média de quanto o ativo oscila para cima ou para baixo para além da média. Então, se a gente fala aqui que um ativo tem um retorno de 3% ao mês, mais um desvio de 2%, significa que tem 68% de chances de ficar com 5% de alta ou 1% de alta, e a gente tem aqui a média de retorno de 3%. 95% de chance se fossem dois desvios padrões, ou seja, 8% de alta ou menos 1% aqui de baixa. Então, dessa forma, a gente tem essa condição. O que acontece? O que eu gosto de olhar? Eu pego os ativos e vejo quando esses ativos estão batendo em uma região de distribuição, ali de um desvio padrão. Então, foi o caso que a gente tinha aqui na Intel. O ativo acabou esticando bastante, dá para olhar o gráfico para ver se o ativo esticou e pego minha planilhazinha automatizada e faço o cálculo do desvio. Na verdade, eu vejo se o ativo está batendo numa região próxima ali de um desvio, com o desvio estático, pegando oscilação ali dentro de um determinado mês. Então, o que aconteceu logo em seguida? Bateu nessa região, montamos a estratégia. Não foi exatamente essa estratégia, eu vou mostrar mais no final do vídeo, na dica bônus, como que você faz para melhorar a sua rentabilidade e, na verdade, a sua assertividade do mercado, usando isso daqui. Mas, de fato, o mercado veio com essa movimentação de queda de novo. Depois que atingiu essa região, também veio com a sua movimentação de queda. Então, eu gosto bastante de utilizar a técnica de desvio padrão para justamente calcular e ver essas regiões onde há probabilidade do preço retornar. Então, desvio padrão, a possibilidade que a gente tem para olhar, o Gamma Exposure, que ele vai me mostrar onde os market makers tendem a segurar o preço, fazendo compra e venda de ação no mercado, para zerar o delta das suas posições de seus contratos em abertos que eles têm. Isso funciona muito mais no mercado americano, porque no mercado brasileiro nem todas as opções têm market makers e, na verdade, os market makers atuam muito mais por trás. Como assim, Léo? Por trás? Porque existe um mercado chamado mercado de balcão, onde você não consegue ver quais contratos estão abertos ou não, que são negócios fechados diretamente. Então eles atuam com estratégias de tesouraria muito mais para zerar esses contratos em aberto que foram fechados no balcão, até porque o volume é muito maior por lá. E você pode olhar também gráficos, regiões de suporte e resistência. Para olhar de forma rápida, obviamente eu acabo utilizando aqui o gráfico, vejo se o ativo está esticado em região de suporte ou resistência e venho confirmar
se está numa região de desvio padrão, que mostra que de fato o ativo está realmente esticado, e também com a quantidade de contratos em aberto naquela faixa de preço. E foi assim que montamos na Intel, lá na mentoria Opções Experience, que a gente se encontra toda sexta-feira para estudar o mercado e montar as estratégias. Depois disso, eu preciso definir os strikes e o vencimento da opção ao qual vou escolher. Aqui a gente tem um ponto super importante, tá? Se você está montando uma trava de baixa e coloca esse valor de exercício mais para baixo aqui, vou botar 28,5 com 28, por exemplo, você vai ter um risco muito menor, um retorno muito maior, só que em compensação há uma probabilidade menor também de o ativo voltar nessa região. Outro ponto é que quando falta pouco tempo para o vencimento das opções, daqui eu estou falando de 16 dias aqui, o que acontece? O meu risco diminui também e o meu retorno aumenta. Isso porque, como faltam poucos dias, a probabilidade do preço se movimentar acaba sendo menor também. E essa é uma estratégia que aqui é dita de perde-ganho. O que significa isso, Léo? São estratégias especulativas, que no final do prazo ou você vai ganhar dinheiro ou você vai perder dinheiro. E aqui tem que se tomar muito cuidado, porque como vemos que o mercado trabalha no longo prazo, numa distribuição normal padrão, comportamento de preço, quando pegamos essas estratégias com poucos dias ali para o vencimento, até menos abaixo de um ano, a gente tem uma média de retorno muito baixa e os desvios muito altos. Então, as probabilidades são muito parecidas do preço subir ou do preço cair, o que sugere que se você monta uma estratégia com 3 de ganho para 1 de risco, não significa que você tem um retorno risco de 3 para 1, tá? Isso daqui é uma falácia, porque você precisa multiplicar isso daqui pela probabilidade, que vai ser muito parecida, e o que acontece? No final das contas, seu retorno risco é muito próximo de 1 para 1, 1,0 pouco para 1, e é por isso que as pessoas que trabalham com estratégias especulativas tendem a alavancar, porque o retorno risco é muito baixo. Agora, há uma possibilidade de aumentarmos esse retorno risco se transferirmos esse nosso risco para valor e se montarmos estratégias ganha-ganha, onde sempre ganhamos com opções. Então, sempre ganho com opções, mas tenho o risco de ter que efetivamente comprar uma ação, ou seja, converter o meu dinheiro em ação ou converter ações em dinheiro. Então, dessa forma, eu delego o risco para as ações, onde o risco, de fato, de uma ação é a probabilidade de ter uma perda permanente, e em uma empresa, a probabilidade de ter uma perda permanente de longo prazo, eventualmente a empresa vira falência. Então aqui gosto de utilizar o que? A técnica de financiar o risco da estratégia. Então, faço essa medição aqui pelo desvio padrão, bateu na região de um desvio padrão, o que eu faço? Venda de put, eu me obrigo a comprar a ação se o mercado cair, porque estou delegando o risco para as ações, é uma estratégia ganha-ganha. Isso daqui, se o mercado cai, eu ganho os 21 dólares, mas tenho que converter meu dinheiro em ações. Beleza, se o mercado sobe, ganho os 21 dólares também. E, inclusive, quem deu o nome dessa estratégia foi o próprio Warren Buffett, tá? Beleza, então o que eu faço? Isso daqui, como estou delegando o risco para as ações, eu preciso escolher ações de boas empresas que tenham baixo risco, e por isso a importância de fazer análise de demonstrativos de resultados, de balanço, de fluxo de caixa. Eu fiz até um vídeo, vou colocar aqui num card que você pode assistir depois para ver alguns indicadores para analisar risco de uma empresa e performance. Então, faço essa análise, escolho o ativo e trabalho fazendo a venda de put, obviamente, se a ação está sendo negociada a um bom preço também. E agora, o que eu faço? Parte dessa taxa aqui, o que a gente segue a minha metodologia de sistema diamante, que vamos gerando renda e usando parte dessa renda para montar as estruturas direcionais, no mesmo ativo, monto uma trava de baixa. Então o que acontece? Recebi 22 dólares, 21, 22 dólares na estratégia de venda de put, arrisquei 16 aqui e agora eu tenho uma estratégia que é chamada de Jade Lizard. Então se o mercado ficar parado aqui ou subir, eu recebo a minha taxa de 6 dólares. Se o mercado cair para essa região de ganho máximo da trava, ganho
$56 e não mais $6. E obviamente, se o mercado cair, eu ganho $56, mas posso ter que comprar a ação nos 30. Dessa forma eu consigo, gerando renda, aumentando a taxa que eu recebo, e nos Estados Unidos conseguimos fazer isso de forma semanal por causa dos vencimentos semanais, com opções, gerando taxas que chegam a bater até mais de 4% em um único mês, como a gente teve em julho, mais de 9% no mês. Isso daqui expande a nossa taxa e, eventualmente, se tivermos que fazer a compra de ação de um ativo de uma boa empresa que tem boa performance, baixo risco e um bom preço, eu já consegui reduzir muito o meu custo de aquisição. Isso vai fazer a minha carteira performar muito mais. Então, gosto bastante aqui desse tipo de estratégia. E essa estratégia é também chamada de Jade Lizard. Então, sempre escolho o vencimento mais próximo aqui para trabalhar junto com as estratégias de geração de renda semanal em dólar. E se você quer aprender como gerar renda semanal em dólar de 20, 100 até mais de $1.000 por semana, a gente vai fazer uma imersão onde vamos ficar 2 dias inteiros no Zoom mostrando as estratégias para geração de renda semanal em dólar, como fazer a escolha das empresas para abordar esse tipo de estratégia com alto retorno e baixo risco, como determinar níveis de preços, as estratégias que a gente vai montar, enfim, 2 dias completaços aí, tá? As vagas são limitadas, tem um custo bem baixinho. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição para que você possa estar conosco aí nesses 2 dias. No mais é isso, espero que tenha gostado do vídeo, deixe seu joinha, o seu like, se inscreve aí no canal e nos vemos na próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.